em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Livro de Isaías. Enquanto o nosso irmão Roberto estava falando aqui à frente, o Senhor me deu um verso no livro de Isaías. Isaías 39, perdão. Isaías 37, 29. Isaías 37, 29. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite. Isaías 37, 29. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim: por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Amém? Eu quero ministrar uma palavra. A dor tem um propósito. Vocês viram que a nossa irmã Larissa, ela louvou isso aqui nessa noite? A dor tem um propósito. Toda dor tem um propósito. Eu quero ministrar uma palavra debaixo desse tema, que é muito pertinente para esses dias que nós estamos vivendo. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Você crê também? Crê mesmo? Sente-se, por favor. Quando nós nos deparamos com certas coisas na nossa vida, nós de imediato não entendemos muitas coisas, porque a nossa mente não consegue entender os planos de Deus. Nós não conseguimos entender os propósitos de Deus. Por isso que Deus, Ele utiliza alguns meios para que nós possamos enxergá-lo. Jesus foi uma pessoa tão simples e tão espiritual ao mesmo tempo, que quando nós olhamos a fala de Jesus, aquilo que Jesus ensina, ou aquilo que Jesus ensinou, e que continua ensinando a todos nós, devido àquilo que ficou registrado a respeito da fala de Jesus. Jesus foi um homem tão espiritual, mas também foi um homem tão simples, que ele utilizava coisas humanas para nos fazer entender coisas espirituais. Nós não somos dotados de uma espiritualidade plena, mas temos uma espiritualidade completa. Não somos plenamente espirituais nesta vida em que vivemos. Nós estamos no meio social e nós somos levados a apenas compreender aquilo que os nossos olhos passam a enxergar. Então, se eu me deparo diante de um despenhadeiro, diante de uma montanha, e os meus olhos contemplam um perigo iminente, logo, tenho eu medo, e este medo me faz recuar, porque diante dos meus olhos foi mostrado para mim uma cena. Eu passei a enxergar uma cena em que fez com que o medo aflorasse e eu voltasse para não cair no despenhadeiro. Nós somos levados a enxergar coisas nesta vida que mostra para nós que ali há um perigo iminente. Automaticamente o nosso cérebro concatena isso, transforma isso em uma mensagem para nós recuarmos, retrocedermos em certas atitudes. Você já percebeu que quando nós passamos por algo, como nós já ouvimos nesta noite um testemunho de um momento onde uma tragédia estava por acontecer, você já passou por este momento em que depois que passa esse momento, em que você contempla quase acidente, mas quase perca, algo mal e ruim para acontecer, você percebeu como você fica depois? Todo trêmulo, branco, pálido,
você se depara numa situação em que falta força para você até você se recuperar daquela informação que os teus olhos passaram para o teu cérebro. Então esta visão é muito importante para a vida que nós vivemos. Nós somos levados a viver apenas por aquilo que os nossos olhos enxergam. A Bíblia mostra para nós que quando nós caminhamos apenas por vista, nós não passamos a agradar a Deus. É por isso que, neste ser que não é pleno espiritual, mas dotado de uma espiritualidade em comunhão com o Senhor, consegue enxergar sinais que nós dizemos que temos fé. Então, uma pessoa que passa por algo na vida e que ele é dotado do mínimo deste entendimento espiritual, ele chega a uma convicção, ele chega a um momento para dizer: está acontecendo alguma coisa e eu preciso retroceder e buscar a Deus. O ser humano é uma criatura que acostuma muito fácil com as coisas. Ele, no ambiente que vive, ele se adequa ao estilo de vida que lhe foi proposto e entra no estágio de comodismo. Nós nos acomodamos em dado momento da nossa vida. E neste momento de acomodação, muitas coisas passam na nossa vida desapercebidas, porque estes olhos não enxergam o que está acontecendo no mundo espiritual. E logo nós nos deparamos em um sentido total e pleno de apostasia, ou seja, deixo de acreditar naquilo que eu não posso deixar de viver. Eu deixo de acreditar para passar a viver de uma forma passiva num ambiente social de comodismo. Aí nós temos o entendimento de que a partir do momento que eu me acomodo com algo, este algo vai transformando a minha vida em um instrumento de coisa ruim, de entendimento ruim, que se afastando de Deus, se acostuma a viver uma vida distante do Senhor. Logo, esta vida em que nós vivemos coloca para nós alguns sinais de que alguma coisa não está bem, de que alguma coisa está faltando. Quando nós nos deparamos em coisas que nós gostamos de fazer, de viver, e estas coisas não mais satisfazem a nossa vida, sem entendimento dentro de nós, alguma coisa está acontecendo. Aí sinais pelo lado de fora são evidentes de que não estamos bem. Alguma coisa em nós sinaliza de que nós não estamos bem. Aí nós temos o entendimento de que Deus, pelo seu grande e infinito amor, vai cuidar de mim em todos os momentos. Estou apenas repetindo o que nós já ouvimos nessa noite, para você ver a sintonia do Espírito e a preocupação de Deus com a nossa vida espiritual, com a nossa vida em Deus, com o propósito estabelecido sobre nossas vidas antes da fundação do mundo. Algumas coisas na nossa vida passam a não ter mais sentido desde que o momento que nós vivíamos fazia sentido pelo comodismo que estávamos vivendo. Então Deus, que não conhece o hoje, que não conhece o agora, este Deus que conhece toda a eternidade, porque o plano de salvação da humanidade não foi Deus pego de surpresa quando o homem peca. Não, Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo para a nossa salvação e o propósito dele estabelecido em nossas vidas.
Então, quando nós começamos a olhar este Deus com uma ótica de visão mais espiritual, ou mais sensível aos momentos da nossa vida, nós começamos a chegar a algumas conclusões. Por que é que nós, em dado momento, estamos nos encontrando diante de uma situação em que nós não conseguimos mudar nada? Você já se deparou que nós não conseguimos mudar nada à nossa volta? Existem momentos de dor e nós chamamos estes momentos de nomes variados. Alguns dizem luta, outros dizem problema, outros dizem tentação, outros dizem deserto, outros dizem que este momento é um momento de adversidade. Nós damos um nome ao momento da dor, ao momento do sofrimento. Nós chamamos isso de muitas coisas, mas eu posso nessa noite dizer que a dor tem um propósito, o sofrimento tem um propósito, a luta tem um propósito. Assim como nós que estamos bem, com um sorriso maravilhoso, de repente sente uma pontada e ele começa a sentir dor de dente. Eu acho que a dor de dente, irmão, é a pior dor que um homem pode ter na vida, depois da dor do rim, né? Você já percebeu que essas dores só dão de noite? Você já percebeu que essas dores elas ficam piores à noite? Então, a dor na realidade, ela tem um propósito específico. Muitas pessoas utilizam a dor como esquecimento de Deus. Deus esqueceu de mim. Muitas pessoas utilizam a dor como maldição de Deus. Muitas pessoas usam a dor e o sofrimento como algo que Deus leva à vida da pessoa, ou até mesmo pessoas não acreditam que a dor e o sofrimento vêm da parte de Deus. Mas nós chegamos neste capítulo de Isaías e nós vemos o próprio Deus usando a Isaías com relação ao povo. A Bíblia diz que Deus, falando a Isaías, deixa bem claro para nós que este Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para nos atrair a Ele, para nos atrair a Ele e ao propósito dEle. E quando isto acontece, nós olhamos pelo profeta Isaías, Deus vai dizendo que em dado momento da nação de Israel, Deus iria colocar o anzol no nariz e o freio na boca para levá-los ao propósito estabelecido de Deus. Aqueles que negam que Deus é um Deus autoritário, é um Deus mau, é um Deus que não traz nada na vida, não permite acontecer nada de mal, até porque o mal, na realidade, muitas pessoas dizem que não tem nada a ver com Deus. Mas como que nós passamos e entendemos que o momento da dor e do sofrimento nos ensina tanto? Você já percebeu que nos dias bons nós não damos conta de agradecer a Deus, de estar em Deus, mas você já percebeu que quando aperta um pouquinho, a dor vem, o sofrimento vem, aquele momento de insegurança, aquele momento que você não tem o que fazer, você já percebeu como flui a palavra Deus nos nossos lábios? Então Deus, Ele não é mau, Deus permite o mal para que nos ensine. Porque o homem queria viver autônomo de Deus, ou distante de Deus. Quando o homem peca, na realidade, o pecado do homem em desobediência é o estágio final de uma vida que quer viver independente de Deus. Qual era a regra no Éden? A regra no Éden era: de todas as árvores você pode comer, exceto esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o homem não sabe lidar com o bem e com o mal. Você sabia que o homem não sabe lidar com o bem e com o mal? Você pode ver, o homem quando está bem não lembra de Deus, quando está bem não tem tempo para Deus, quando o homem está vivendo o bem, ele naufraga na fé. E quando a pessoa está passando pelo dia mal, ele não sabe lidar com o dia mal. Então, por não saber lidar com o dia mal, é melhor ele tirar a sua própria vida, colocar uma corda no pescoço, porque ele não sabe lidar com o mal. Então, nem o bem e nem o mal o homem sabe lidar, independente de Deus, a par de Deus. Foi isso que aconteceu no Éden.
a partir do momento em que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles estavam dizendo para Deus: nós queremos viver a par de Deus, porque essa era a regra do mal. A regra do mal era: você tem condição de viver a par de Deus, porque o dia que você comer desta árvore, você vai viver a par de Deus e vai conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Mas o homem não consegue viver a par de Deus, nem o bem nem o mal. Então, a partir daquele momento, a desobediência entra, porque algo dentro do ser humano foi mudado. A autossuficiência, a arrogância, a soberba, a insubmissão do coração do homem faz com que ele desfrute na vida momentos de tempo bom e se afastam de Deus, e vai viver em sua vida momentos maus, aonde ele vai se desesperar e tomar decisões erradas na vida. Então, a dor, na realidade, ela vem tanto para aquele que está vivendo o bem, como para aquele que está vivendo o mal. A dor, na realidade, é algo que Deus permite para fazer-nos enxergar que nós não estamos vivendo conforme a vontade de Deus. E a mensagem que Deus deixa para nós, para esta geração do século 21, é que Deus não está contente com a raça humana. Nunca se houve, dentre os históricos bíblicos, nunca se houve um tempo em que nós estamos vivendo parecido ou igual a esse. É um tempo onde, isoladamente, atípico, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está sinalizando a dor que é tamanha, não só em uma localidade, mas a dor é tamanha no mundo todo. A dor é tamanha e que toca todas as nações da terra. Tribos, línguas e nações estão sendo tocadas por este mal. Então, quando nós nos deparamos com a dor, como Deus usando Isaías para dizer que eu tenho um propósito estabelecido aos moradores da terra, e eu permito a dor tocar a vida de uma pessoa, nós precisamos tirar lições daquilo que Deus quer nos ensinar. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está mostrando para nós que a dor é algo, ou uma ferramenta, para nos fazer enxergar muitas coisas. Primeiro, Deus pode usar a dor para nos chamar a atenção. Deus pode usar a dor para nos chamar a atenção. O porquê que Deus permite a dor, pastor? Para nos sinalizar que alguma coisa não está bem. A dor no nosso corpo físico, ela tem como propósito mostrar que uma localidade do nosso corpo não está bem. Quando nós olhamos, estamos bem fisicamente, de repente sentimos uma dor na perna, e aquela dor é um sinal de que alguma coisa aconteceu, não está bem. A dor agravando é um sinal recorrente de uma lesão, de um mal mais grave. A dor de dente não é apenas uma dor intermitente, mas é um sinal de que alguma coisa não está bem. E haja vista que eu gosto de falar da dor de dente, porque a dor de dente é algo que dá internamente, sem você perceber. Você abre aquele sorriso bonito no espelho e você vê que tudo está normal, mas o problema não é a aparência, o problema é internamente. Aí você pega com aquela dor, pinga Novalgina, você toma Novalgina, você toma remédio para amenizar a dor. Aí no dia seguinte você marca o dentista urgente, por quê? Porque você acordou e a boca estava grande, inchada, mas os dentes estão aparentemente bem. Aí o dentista coloca você sentado na cadeira, levanta, ele começa a vistoriar e ele vê um buraquinho pequenininho. Ele pega aquele instrumento em que parece que vai arrancar o nosso cérebro pelo lado do dente, não é? Ele pega aquilo ali e faz assim. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma cárie, e nós vamos ter que usar a maquininha. Tem pessoas que estão passando na rua, escuta a maquininha e já sente até arrepio.
pula até de calçada, não é? Aí começa, e aquela dor, aquele choquinho que vai dando e vai entrando no cérebro, e você fala assim, meu Deus do céu, vai arrancar tudo dentro da minha boca. Aí ele começa, e vai, ele fala assim, rapaz, você está com uma cara enorme, mas você olhava no espelho e não via nada. Por quê? Porque aparentemente estava bem, mas a dor é um sinal para te chamar a atenção. Deus pode usar a dor para nos chamar a atenção. O que Deus faz, irmãos, é algo tão maravilhoso, porque nós não estamos vendo o perigo iminente que está diante de nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar o perigo iminente que está diante de nós. Muito mais do que esta vida que passa de 70 a 80 anos, e muitos têm uma canseira tremenda no final da vida, e esta vida se acaba, seja novo ou seja velho, como nós já ouvimos nesta noite, mas um dia ela se finda. E o que Deus está dizendo para nós é: a dor é sinônimo de alguma coisa que não está bem. Então Deus utiliza a dor para nos chamar a atenção. Deus utiliza a dor como instrumento para sinalizar que alguma coisa não está bem. Seja uma dor na alma, irmãos, eu acredito assim que esta geração do século 21 é uma geração que muito mais do que adoecer no físico, adoece no espiritual, na alma. Você já percebeu que nós estamos bem pelo lado de fora? Nós estamos bem pelo lado de fora, mas e o lado de dentro? Deus está querendo nos fazer enxergar que os momentos que nós sentimos a dor, Deus está mostrando para nós: eu estou preocupado com você, porque este mal silencioso pode levar à destruição. Então o sintoma da dor é para sinalizar alguma coisa, que aquilo não está bem. Então Deus pode usar a dor como um sinal. Todas as vezes que eu tenho uma dor, eu tenho que entender: Deus está sinalizando alguma coisa. Irmãos, nós podemos ver a dor da perca de alguém. Você já percebeu que nós somos pessoas que nos identificam com a dor do próximo, quando esta dor é perca, morte? Você já percebeu que em um velório nós podemos falar muitas palavras, mas poucas destas palavras tocam a nossa vida, porque é uma dor incomparável. Você já percebeu que você vai no velório de alguém, aquele alguém morreu de acidente de moto, como você fica dirigindo a sua moto? Você já percebeu que quando você vai no velório de alguém, aquele alguém morreu de câncer, você começa a rever os teus conceitos de vida, de saúde, de alimentação? Você já percebeu? Então, o momento da dor, da perca de alguém, o momento da dor de uma porta de trabalho fechada, o momento da dor em um acidente, o momento da dor em algo que não deu certo, pelo lado de fora. Agora, o momento da dor interna é algo que Deus permite para sinalizar a nós. Aleluia! Deus pode usar a dor para nos chamar a atenção. Deus pode usar a dor para nos chamar a atenção. E nós estamos vivendo um tempo que Deus está chamando-nos a atenção. Amém? Deus pode usar a dor para provar você. Ou seja, Deus pode usar a dor para provar aquilo que está no seu coração. Deus permite a dor para ver se aquilo que está aqui dentro é aquilo que nós vivemos pelo lado de fora. Eu amo ao Senhor. No momento da dor, eu culpo a Deus ou rendo graças ao Senhor? No momento da dor, eu murmuro, reclamo de Deus, ou eu digo para Deus: Deus, me ensina o que o Senhor está querendo com a minha vida? Você sabia que Deus usou alguns salmistas para deixar escrito para nós a respeito do povo que saiu do Egito? O povo saindo do Egito em direção à terra prometida, irmãos, olha só que isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Deus visita o Egito porque tinha um povo clamando por Deus. Porque o próprio Deus dá testemunho para Moisés: eu desci
para libertar o meu povo que está clamando. Eu ouvi o clamor de meu povo. Você consegue entender Deus vindo para intervir na causa de uma nação que estava presa, e esta nação, a única coisa que eles sabiam fazer é: Deus nos livra deste lugar, nos livra desta escravidão. Irmãos, olha só, Deus responde a nossa oração, mas o que é que nós vamos fazer depois da oração respondida? Nós precisamos ter o entendimento de que Deus não apenas nos liberta, mas que Deus quer conduzir a nossa vida. Então Deus, tirando aquele povo com mão forte, como nós ouvimos aqui nesta noite pelo servo do Senhor, Deus tirou com mão forte a nação inteira do Egito, e a Bíblia diz que no meio do caminho começou-se a murmuração. Irmão, a mesma boca que clamou a Deus foi a mesma boca que murmurou de Deus. Olha só, então Deus permite a dor para provar aquilo que está no nosso coração. Aí tem um salmista que diz assim, que escreve uma canção em redação de salmo, de cântico, ó, Deus dizendo: eu provei o meu povo no deserto para ver o que estava no seu coração. Como que Deus permite a dor tocar a nossa vida? E para que Deus permite a dor para tocar a nossa vida? Para provar o que está no nosso coração. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre falar e viver. E é isso que a dor tem poder de sinalizar para nós, no momento em que estamos passando. Veio a dor, veio, no momento da dor, estou murmurando ou estou agradecendo a Deus pelos ensinamentos que esta dor está me provocando? Esta dor está fazendo eu murmurar de Deus, ou esta dor está fazendo eu louvar a Deus pela oportunidade de aprender com aquela dor? Irmão, não existe dor sem propósito, toda dor tem um propósito, e um dos propósitos da dor é provar aquilo que está no nosso coração. O povo que saiu do Egito em direção à terra prometida, eles estavam caminhando e murmurando. Irmãos, cada dia da murmuração, porque a distância entre a saída do Egito, a terra prometida, era de 40 dias. Eles tinham apenas 40 dias para entrar na terra, porque este era a distância do percurso. Mas olha só, em cada dia de murmuração, Deus acrescentava um ano. Meu Deus! Em cada dia vivido murmurando, Deus dizia assim: mais um dia? Não, mais um ano. No dia seguinte, murmurando, mais um dia? Não, mais um ano. Meu Deus! Então Deus provou aquilo que estava no coração deles. Era uma nação que clamou por libertação, mas era uma nação que não queria viver em obediência ao Senhor, entendendo que os momentos da nossa dor faz com que aquilo que está dentro do meu coração se exteriorize. Amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Olha só, antes da pandemia, quem queria compromisso com Deus, no meio da pandemia continuou querendo compromisso com Deus. Aqueles que antes da pandemia não queriam compromisso com Deus, foi apenas um escape para se afastar da presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está provando aquilo que nós estamos dizendo. Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa dor prova o quanto nós amamos o Senhor. Aleluia! A dor sinaliza alguma coisa para nós. Sinaliza que estou colocando para fora aquilo que está escondido aqui dentro. Meu Deus do céu. A dor, ela tem poder para corrigir a cada um de nós. A dor tem poder para corrigir a cada um de nós. Eu acho muito interessante os testemunhos, porque os testemunhos das pessoas traz para nós muita edificação, sabia? O testemunho das pessoas que passaram por um momento de dor nos traz para nós lições interessantíssimas. Antes da dor, vivia sem regra e limite. Depois da dor, regras, limites e amor a Deus. Eu ouvi testemunho de uma mulher empresária,
antes da dor, tinha uma vida desregrada, não prestava atenção àquilo que acontecia à sua volta, família. A única coisa que queria era cuidar das suas empresas, de seus negócios, cuidar daquilo que os seus olhos podiam ver. Aí ela sente uma dor, ela vai fazer o exame e foi constatado um nódulo maligno. Ali a mulher perdeu o chão. Aquilo que ela achava que era mais importante não podia ajudar, e aquilo que ela geria menos tempo foi o que mais gastou tempo com ela. Ela começou a enxergar que aquilo que ela estava construindo na sua vida, da mesma maneira que havia construído, estava desmoronando. E ela passa a enxergar que aquilo que não tinha valor na vida dela era aquilo que estava fazendo ela aguentar firme no momento da dor. Aí ela disse assim: eu estava caminhando por um caminho sem Deus, mas a dor me levou para o caminho de Deus. Aquela mulher foi curada do câncer, e aquela mulher é pregadora do Evangelho. O que eu posso dizer com isso? Que a dor tem poder para nos corrigir. O forte fica fraco, você já percebeu? O forte fica fraco, o valente fica manso. Você já percebeu que a dor nivela todo mundo? A dor nivela todo mundo. Você já percebeu que quando nós estamos passando por um período de abundância, bonança, somos superiores, mas veio a dor, nivelou igualzinho todo mundo. Não tem rico, não tem pobre, intelectual, analfabeto, branco, preto. Está entendendo? A dor, ela tem poder de nivelar as pessoas. A dor tem poder de trazer a realidade da vida, ou seja, é Deus corrigindo a nossa visão. É por isso que em Apocalipse no capítulo 3, nós temos uma das maiores lições dada por Jesus a uma igreja. Não era alguém que não conhecia o Senhor, mas a uma igreja. Ele olhou para a igreja e viu altos e baixos, grandes e pequenos. E quando ele olha para aquela comunidade, ele olha de forma geral e vai dizer para João escrever ao anjo da igreja, dizendo: olha, vocês dizem, rico sou e enriquecido estou, de nada tenho falta. Aí Jesus, ele diz assim: agora escreve, anota aí, eu aconselho você que compre colírio e unja teus olhos para que vejas que você é pobre, cego, nu e desgraçado. Aleluia. Se vocês não se arrependerem, virá sobre vocês repentina destruição. Então Jesus disse: olha, eu quero que vocês comprem colírio, mas o colírio que não unja apenas os olhos físicos, mas unja o olho espiritual para enxergar, para nivelar pessoas. A dor tem poder para nivelar pessoas. Você percebe que quando a pessoa está bem, ele é superior. Quando está mal, ele vai pedir perdão. O momento da dor é terrível. E o momento da dor é tão acalentador. Por quê? Porque nós temos uma oportunidade de Deus de enxergar o caminho correto. Aleluia. O irmão Roberto foi feliz na sua colocação. Ele disse: olha, no momento da dor eu pedi perdão, no momento da dor eu refleti sobre a vida. Vocês estão vendo como tem sintonia? Eu não combinei nada com ele, nada com a Larissa. Larissa, canta uma canção mostrando que a dor tem propósito. Amados, o Espírito de Deus, ele é tão maravilhoso que ele, numa sintonia, ele une propósitos para que ninguém fique confuso acerca daquilo que Deus quer nos ensinar. Deus une pessoas de diferentes idades em um propósito como um corpo para fazer funcionar aquilo que nós precisamos funcionar. Deus está querendo mostrar para nós que a dor nos corrige, a dor nos coloca verdadeiramente no lugar aonde nós devemos estar, na total dependência de Deus. Aleluia. E nós temos que fluir dentro deste propósito.
A dor tem poder de nos corrigir. A dor, Deus pode usar a dor para nos proteger. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. A dor pode ser usada por Deus para nos proteger. Sabia? Irmãos, deixa eu dizer alguma coisa muito importante. Existem pessoas em que Deus tem uma graça tamanha para derramar. Deus tem uma graça tamanha para derramar sobre a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas não conseguem enxergar o quanto Deus quer se manifestar em sua vida. O quanto Deus quer se revelar. O quanto Deus quer usar. O quanto Deus quer fazer resplandecer. Mas Deus não pode fazer com que a glória dele seja revelada na vida de algumas pessoas. Por quê, pastor? Porque senão a autossuficiência o rouba de Deus. Olha só. Então Deus permite a dor para nos proteger. É aquele negócio assim. Primeiro Deus amassa. Depois que ele amassa, ele coloca no moinho para fazer um vaso. Ó. Irmão, você consegue entender a fala de Deus? Olha só, com coisa simples. Deus veio para Jeremias e falou assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou ensinar você o que eu tenho para fazer com a nação. Aleluia. Ó, desce Jeremias. Primeiro fato, Jeremias desceu. Note que antes de subir, nós temos que descer. Antes de nós subirmos, nós precisamos descer. Então Deus permite a dor para nos fazer descer. E Jeremias desce à casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo a obra. Olha só, Jeremias não viu o processo final. O processo final estava na prateleira. Mas Deus disse assim: Jeremias, desce lá, porque eu vou fazer você ver a maneira que eu vou trabalhar com a nação. Sim, Senhor, eu estou vendo os vasos na prateleira. Não, Jeremias, é na mão do oleiro. O vaso é bonito, mas todo aquele vaso, Jeremias, eu quero que você olhe para a mão do oleiro, porque é na mão do oleiro que eu vou ensinar coisas para você. Antes, Jeremias, do vaso está na parede. Primeiro o vaso foi um barro esquecido. Olha só, você vê nação fazendo guerra por causa de barro. Deus não faz guerra, as nações não fazem guerra por causa de barro, porque barro não tem valor. Barro não tem valor. Barro é insignificante. Você paga caro por um pacote de barro? Barro tem em qualquer lugar. Jeremias, o barro, antes de chegar no oleiro, é algo esquecido, sem valor. Mas o oleiro vai, porque a obra-prima, ou a matéria-prima do vaso é o barro. Não tem como ser um vaso, se antes não foi barro. Então, o barro na mão do oleiro, primeiro o oleiro escolheu aquele barro que tinha liga para fazer o vaso. Depois o oleiro passa a apalpar o barro para tirar do barro coisas que não servem. Está entendendo? Está conseguindo entender? Olha só. Aí depois o oleiro tem que pisar o barro. Pisar o barro. Bastante. Depois que ele sente que o barro está com liga, ele pega um punhado de barro e coloca no engenho, naquele engenho para ficar virando. Aquela moinha que vai virando, aquele barro amassado.
começa a ser feito um barro, ó, e faz aquele vaso bonito. Só que o problema é que Jeremias não viu aquele vaso pronto sem antes Deus mostrar uma coisa. O vaso que estava sendo feito pelo oleiro quebrou na sua mão. Jeremias não viu daquele barro sair um vaso perfeito e ser colocado no forno, não. Jeremias primeiro viu aquele barro sendo amassado, feito um vaso, forma de vaso, mas quebrou na mão do oleiro. E o que a Bíblia diz? Que o oleiro começou a fazer de novo outro vaso, com o mesmo barro. Agora olha só que interessante, a dor tem poder de nos proteger. O que significa isso? Significa que quando nós achamos que temos, que nós achamos que somos, que nós achamos, vem Deus mostrar assim, ó, se é apenas um barro, meu filho, quebrou na minha mão, olha só, estava na mão do oleiro. O que significa isso? É que toda dor vinda através de algo que nós estamos construindo e que de uma hora para outra desmorona, é o sinônimo de uma dor, dor da perca, dor do fracasso, dor da frustração. Irmão, nós vivemos um tempo onde nós mais ouvimos sobre isso, frustração. Quantas pessoas se frustram no meio do caminho? Não é porque Deus faltou em sua vida, não é porque Deus não fez na sua vida, é que Deus estava te protegendo, permitindo a dor para mostrar à humanidade. Antes de Deus levantar alguém, primeiro Ele permite que a pessoa passe por estágios de dor, como um vaso na mão do oleiro. Assim nós somos. Uma das pessoas mais marcantes na Bíblia, que nos ensina muito a respeito de dor, é José. José era filho de alguém que tinha promessa. José era alguém de que o pai amava. José recebe de seu pai Jacó uma túnica de 7 cores. A túnica de 7 cores era uma representação do amor do pai, de destaque. Ó, então ele tinha uma túnica de 7 cores, e pela túnica de 7 cores os seus irmãos o invejavam. E o coração de José precisava ser mudado e moldado, porque o pai amava mais José do que os irmãos. E a ira dos irmãos veio sobre José. Olha só, a Bíblia diz que eles tentaram contra José, deram José como morto, venderam José. José entra no palácio e uma mulher se engraça com ele, e ele foge. Irmãos, olha só, ele foge. A mulher ainda fala assim, olha, ninguém está vendo. Não, ninguém na terra está vendo, mas tem alguém lá em cima que está vendo. É isso que nós precisamos entender. Não tem ninguém na terra vendo, mas tem alguém lá em cima que está vendo. E quando a mulher tentou contra ele, ele falou: o que? Perna para quem tem. A mulher cata um pedaço da túnica dele e diz assim: aqui está um pedaço da roupa daquele que tentou contra mim. José é culpado de algo que ele não havia cometido. Olha só, calúnia, desprezo, olha só, ingratidão, ó, inveja. Tudo isso são coisas na nossa vida que vêm para nos proteger e não nos matar. Ai, pastor, tem pessoas que só me procuram quando está precisando de alguma coisa. Glorifica a Deus, porque se essa pessoa está te procurando, que você, naquele momento de dor, é porque você tem para dar. Está entendendo? Ai, comprei uma coisa, aquela pessoa me invejou. Glorifica a Deus, porque você tem bom gosto. Olha só como nós precisamos entender certas coisas. Aí tem pessoa que está me caluniando, glória a Deus, porque o seu nome está na boca desta pessoa o dia inteiro. Você está entendendo que a dor, ela vem sobre nós para proteger quem nós somos? E quando você começa a entender isso, você começa a glorificar ao Senhor. Por quê? Porque o plano estabelecido de Deus na sua vida está sendo cumprido. Porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio a todos os males, você continua na mesma posição. Ai, alguém me invejou, não vou mais servir a Deus. Alguém me caluniou, não vou mais servir a Deus. Alguém fez isso para mim, não vou mais. Deus permite a dor para nos proteger.
Aleluia. Olha só, entre a venda de José e a exaltação de José abaixo do governador, irmãos, foram 13 anos de prova, para chegar no capítulo 50 de Gênesis, José dizer assim, quando encontra seus irmãos, ele na posição de governador, e vê a sua família vindo para pedir comida, para comprar comida, e tinha que comprar com José. José olha para eles e fala assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Por quê? Porque a dor nos protege. A dor nos protege. Deus nunca vai fazer nada na nossa vida sem antes Ele proteger as nossas emoções. Eu quero ver em nome de Jesus nesse ano 2021, Deus usando você poderosamente para o propósito ser estabelecido nesta terra. Deus está protegendo pessoas nesta terra através da dor. Deus está protegendo, transformando você em uma pessoa melhor. Aleluia. Aleluia. Quantos estão conseguindo enxergar na sua vida, em Deus, nestes dias, que Deus está te protegendo? Se você está conseguindo enxergar estas coisas em Deus na sua vida, você pode estar convicto de uma coisa: que o propósito estabelecido de Deus na sua vida através da dor está funcionando. Porque a dor tem poder, irmãos. A dor tem poder de nos proteger. Agora você imagine, José poderia se exaltar de tal maneira, porque agora ele era governador. Governador. Aleluia. Mas antes de ser governador, ele foi enciumado pelos irmãos e vendido por eles, caluniado, esquecido. Deus amassou para depois exaltar. Antes de Deus exaltar, primeiro nós temos que descer. Então, se coisas estão acontecendo na sua vida, entenda, irmãos, isso piamente dentro da minha alma, eu creio piamente nisso. Eu creio piamente nisso. Porque se eu não cresce dessa maneira, eu já teria deixado os propósitos de Deus faz muito tempo. Você está entendendo? Eu creio piamente que Deus permite a dor para nos proteger. Porque quando Deus exaltar, você não vai sair da mesma posição que você era quando você começou. Presta atenção, você nunca vai ser um grande empresário sem antes ter sido um bom empregado. Pega essa revelação. Eu quero ser empresário porque eu não quero ninguém mandando em mim. Você nunca vai ser um empresário bem sucedido, nunca. Porque quando você for empresário, você vai massacrar os seus funcionários. Antes de ser um grande empresário, tem que ser um grande funcionário. Eu quero ser um grande pastor. Se não vai ser um grande pastor enquanto você não for um bom liderado. Se não for alguém submisso a uma autoridade eclesiástica, você nunca vai ser um grande obreiro de Deus. Aleluia. Sempre que Deus exalta alguém para ser grande, antes ele vai ser o menor de todos. Lembra o que aconteceu com Gideão? Gideão malhando trigo no lagar, veio Deus e falou assim: você é valoroso, eu tenho um propósito na sua vida. Ele vai dizer: mas Senhor, a minha tribo é a menor e eu sou o menor da minha casa. Aleluia. A dor tem poder de nos proteger. Aleluia. E o que Deus está querendo ensinar pessoas é que a dor protege. Vou encerrar. Aleluia. É muito maravilhoso nós sabermos disso, irmão. Separação, santificação provém disso. Provém dessas coisas. Se nós não sabermos aonde queremos chegar e quem nós somos hoje, nós nunca seremos aquilo que Deus quer que nós venhamos ser. Amém? Olha só, a dor tem poder de aumentar em nós a graça. Pegou? Eu vou explicar algo muito interessante.
Você já viu aquelas pessoas que passam por lutas tamanhas? Porque tem dois grupos de pessoas que estão em batalha, e tem duas consequências de lutas: vitória e derrota. Não existe meio termo. Empatei na minha luta, não tem como empatar. Com Deus não tem como empatar. Ou nós ganhamos ou perdemos. Nós estamos lutando. Aí tem pessoas que estão lutando todos os dias. Todos os dias, pessoas acordam pela manhã e estão lutando e batalhando pela vida, pela família, pela saúde, pela restauração, lutando mesmo. E tem pessoas que acordam e já sabem que vai enfrentar o gigante ao sair. Mas ele está lá, e vai lutando o dia inteiro, e luta contra o gigante. Chega à noite, e fala assim: Senhor, me dá o descanso, porque esse dia lutei mais uma vez com o gigante. É gigante da enfermidade, problema na família, problema de financeiro, espiritual, enfim, olha só, tantos problemas. A pessoa fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu vitória. Mas você sabia que tem pessoas, irmãos, que acordam pela manhã, ele acorda pela manhã, tem um anãozinho desse tamanho, esperando ele na ponta da rua. Mas ele vai passar perto do anãozinho, mandou o anãozinho dar um pau nele. Ele chega no trabalho, o anãozinho vai dar um pau nele. Ele chega no final da tarde, o anãozinho dá outro pau nele. Não consegue vencer o anão. Aí chega de noite e fala assim: Deus, a minha vida está assim, a minha vida está assado, a minha vida está assim. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, entenda: tem pessoas que acordam pela manhã, está derrotando o gigante todos os dias. Para de apanhar de anão. Tem pessoas que estão acordando todo dia, aquela dor intensa da enfermidade que a medicina não encontrou a cura, e você reclamando porque o sapato está apertado, pegando calo. Oh, meu Deus! Em nome de Jesus, entenda: Deus só permite grandes batalhas para grandes soldados. Agora olha só, há uma diferença muito grande quando nós somos espelho para alguém, modelo para alguém, e somos boca e voz de Deus para alguém. Você já percebeu que tem pessoas que não passam problema, luta nenhuma, não passam dificuldade, dor nenhuma? Você já viu como que ele é como testemunho para as pessoas? Não ganha ninguém para Jesus, não evangeliza ninguém, não é testemunho nem para a família. Não faz diferença nenhuma no reino, não passa luta nenhuma. Agora, quando nós passamos pelas batalhas e nós temos um propósito, um objetivo: ser testemunha de Deus para esta geração, ser testemunha de Deus para este tempo, você pode perceber que esta pessoa, quando ela abre a boca, é Deus falando na terra. Você já percebeu isso? Pessoa entona a voz e aquele negócio todo, faz, nada acontece. Uma pessoa não sabe nem falar direito, Trento e Tropicão, abre a boca, o céu é derramado na terra. Pessoas estão rodeando ele, rodeando ela, para uma oração. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda: alguém chegou para você e pediu uma oração. Pastor, todo dia a gente pede oração. Glória a Deus, porque Deus está permitindo a dor na sua vida para aumentar a graça em você. Um alerta: alguém pede oração para você. Pastor, faz muito tempo que ninguém pede oração. Então olha, o Senhor está com uma plaquinha assim, retorno. Deus, neste tempo, está permitindo a dor para aumentar a graça. Aumentar a graça. Aonde, pastor, está isso? Apóstolo Paulo: Senhor, a dor está tamanha. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Aí na terceira vez que ele ora, Deus vem e fala assim: Paulo, sim, Senhor. Você está esperando que eu vou tirar o espinho de você, Paulo? Você está pensando que eu vou tirar, Paulo, esta fraqueza sua que te joga no chão e faz você reconhecer quem você é? Não vou tirar o espinho, Paulo. Eu vou fazer uma coisa: eu vou aumentar a graça. Eu vou aumentar a graça. O que significa isso? Aumentar a graça é sujeitar a Deus com mais intensidade. É se sujeitar com mais intensidade, mesmo em meio à dor. Não abandona o propósito. Quantos nesse ano quer ver o Senhor aumentar a graça?
então aguente as pontadas da dor do espinho. Se nós queremos uma graça aumentada em nossas vidas, entenda que a dor do espinho vai ser com mais força. Que dor do espinho é essa? É a dor da vontade que eu tenho de ser quem eu sou. A dor do espinho é olhar para mim e falar assim: eu quero viver o meu propósito, eu quero viver a minha vontade. Eu quero viver a minha vontade. Nesse ano eu falei com o Senhor uma coisa muito forte, que o ano passado eu tinha falado, e eu sei que esse ano Deus vai me fazer enxergar. Eu poderia ser uma pessoa muito mais bem financeiramente nesse ano 2021, muito mais, muito mesmo, por uma graça que o Senhor fez na minha vida. Mas eu disse para Deus: Deus, eu abro mão disso, se o Senhor aumentar a graça na minha vida. Eu não quero mais viver esse pinga-pinga na minha vida. Eu abro mão disso para ser aquilo que o Senhor quer. E eu sei que tem consequências essas coisas. Eu abro mão de algumas coisas na minha vida. Eu posso dizer de todas as coisas que eu quero fazer na minha vida. Mas eu entendo que o propósito de Deus é com mais força. Tem que ser com mais intensidade, com mais separação, com mais santificação. E quando nós conseguimos enxergar isso, irmãos, nós caminhamos para aquilo que nós vemos Deus na nossa vida. Eu sei que você tem muitos sonhos na sua vida, você tem muitos planos na sua vida, você quer viver a sua vida, você está disposto a enfrentar uma dor para escolher algo maior no Senhor? Você está disposto? Você está disposto a olhar para você, as suas vontades, e você querer fazer as suas vontades? E o que eu estou falando, irmão, não é pecado, viu? Tem pessoas que pensam assim: eu vou fazer a minha vontade, viver no pecado. Não, tem coisas boas que nos tiram do propósito do Senhor. Você está disposto a abrir mão de coisas neste ano e conviver com uma dor de espinho que te coloca no chão para um propósito, e você aceitar o propósito de Deus para a sua vida? Eu estou dizendo, em nome de Jesus, eu estou dizendo, você está disposto a ser um crente em Jesus Cristo, a partir deste ano, ser um crente em Jesus, fervoroso, abrir mão de muitas coisas, e você, quando você pensar nestas coisas, te doer profundamente pela escolha, você está disposto a abrir mão para que a graça aumente na sua vida? Você está disposto? Está disposto a sair da zona de conforto? E muitas vezes se deparar com o espinho que te coloca no chão, que era o espinho da decisão que você podia fazer outras coisas, mas você decidiu por estar em Deus e fazer a vontade de Deus. Você está disposto a ver a graça aumentada na sua vida? Mas aprenda a conviver com a dor da escolha. A dor da escolha. Você quer ser um crente em Jesus Cristo? Você quer ser um obreiro cheio da graça? Você quer ser uma pessoa cheia da unção, cheio de amor de Deus? Você quer ser uma criatura na sociedade bem sucedida? Você quer ser alguma coisa em Deus? Então se entregue ao Senhor completamente. Completamente. Vai ter a dor, sim, mas vai ter uma graça aumentada. É aquele negócio, irmão, de você orar, Deus responder. Aquele negócio de você estar fazendo e Deus confirmar. Você está entendendo? Se coloque de pé, eu vou terminar, irmãos. Meu Deus, eu ia até de noitão falando sobre a dor. Olha só, eu quero nessa noite fechar nessa noite com um propósito estabelecido na sua vida. Você está disposto a renunciar para conquistar? Está disposto a renunciar para conquistar? Com mais graça, ter mais entendimento da grandeza de Deus na sua vida? Se você está disposto, em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua graça. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer por esta graça em nós. Senhor, a dor tem o poder, Senhor, de nos aperfeiçoar, nos proteger, chamar a nossa atenção. E nós aprendemos nesta noite, Senhor, que a dor tem um papel fundamental dentro do reino do Senhor, é mostrar quem nós somos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta graça seja aumentada neste ano de 2021. Senhor, neste ano de 2021, Senhor, tenho feito uma aliança com o Senhor. Eu quero ver um grande conjunto em nosso meio, Senhor, para louvar o teu nome. Senhor, eu quero ver obreiros neste ano, Senhor, sendo ferramentas do Senhor para uma geração caída. Senhor, eu quero ver em nome de Jesus, ó Pai, almas se rendendo, Senhor, a teu propósito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, neste ano de 2020 foi uma dor tremenda, mas eu creio, Senhor, que 2021, mesmo em meio à dor, o Senhor vai superabundar em graça na vida de muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, levanta, Senhor, levanta muitas pessoas que sofreram em dor neste ano. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a esta pessoa, Senhor, que o Senhor está protegendo em meio à dor, Senhor, em nome de Jesus, queremos a tua bênção, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Queremos a tua graça revelada na vida de muitas outras pessoas. Levanta, Senhor, levanta muitas outras pessoas salvas em Cristo. Usa-nos, Senhor, para ganhar almas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, confirma, Senhor, para a glória do teu nome, em graça. E que toda esta dor, Senhor, nós possamos ver a graça aumentada em nós. A graça aumentada em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Tem alguém nessa noite que quer se entregar ao Senhor Jesus? Tem alguém na internet que quer se entregar ao Senhor Jesus? Se tiver pessoas na internet nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, eu creio que Deus está entrando aí aonde você está. Eu creio que Deus está visitando você aonde você está. Deus está tirando você deste fundo de poço que você se encontra. Deus está visitando você. Deus está te levantando aí aonde você está. Deus está te levantando. Nessa noite o Senhor te chama pelo nome e diz: eu tenho uma obra e um propósito específico na sua vida. Esta dor não é para matar você e colocar um ponto final na sua vida. Esta dor é apenas uma vírgula na sua história. É apenas uma vírgula na sua história. Eu vou cumprir os propósitos da sua vida. É apenas uma vírgula. Em nome de Jesus, entenda o que Deus está dizendo para você. Deus começa uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você. Tem pessoas aqui que querem se entregar ao Senhor Jesus, quer voltar ao propósito original. Tem alguém que fala assim: eu quero me entregar ao Senhor, eu quero voltar para Cristo. Tem alguém? Eu vou orar. Você que está aí e entregou sua vida ao Senhor, tem uma descrição aí, clique nela, tem algumas coisas você vai preencher, colocar seu nome, seu telefone, nós vamos entrar em contato com você. Eu creio em nome de Jesus que Deus está visitando você neste momento, está transformando uma nova pessoa. Deus está começando uma nova história. Aleluia. Ore comigo. Senhor Deus, nesta noite eu me entrego ao Senhor e confesso Jesus Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e que nunca seja apagado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, esta pessoa, Pai, que se inclina diante do Senhor, reconhecendo o teu senhorio, Senhor, em nome de Jesus, perdoe ela, Senhor. Deus, ensine ela que esta dor, Senhor, é apenas um momento na sua vida que o Senhor está chamando atenção, protegendo, guardando, provando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita esta pessoa para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém
Graças a Deus. Queremos entrar em contato com você e que o Senhor possa lhe abençoar em nome de Jesus. Amém? Você recebe esta palavra nessa noite? Senhor, a tua semente foi colocada nas nossas mãos. Ajude-nos a colocar na terra da obediência a tua vontade e que vejamos para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, os frutos desta semeadura em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe.